Nós vamos estudar um pouco mais, nós vamos entrar um pouco mais na Bíblia. E eu gostaria que vocês abrissem aí no primeiro livro da Bíblia. Nós estamos estudando de forma cronológica, então vamos abrir aí no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, 1. Gênesis significa princípios. Gênesis significa princípio, o começo, né? Essa palavrinha Gênesis significa isso, princípio, começo. A gente ouve muito essa palavra em filmes, em desenhos, quando vai falar, começou alguma coisa, é a gênese de alguma coisa, né? É o princípio, é o começo, é uma palavrinha em hebraico que significa isso, princípio e começo. A palavra em Gênesis, a palavra de Deus diz aí em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia de vocês diz isso também? No princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante, meus irmãos, nós estudarmos sobre isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a pessoa de Deus. Quem foi Deus? Quem é Deus? Como ele veio a existir? Será que ele teve algum princípio, algum começo? Será que ele vai ter algum fim? Quem é Deus de fato, né? Hoje nós iremos falar um pouco mais sobre a pessoa de Deus. Na língua hebraica, se os irmãos lerem, e nós vimos isso também na lição passada, esse capítulo aí de Gênesis, capítulo 1, verso de número 1, se os irmãos lerem na língua hebraica, vai estar lá, no princípio criou, essa aqui é o versículo, Elohim, no princípio criou Elohim, os céus e a terra. Os irmãos já devem ter ouvido essa palavrinha Elohim, se referindo a Deus, né? É o nome de Deus. Eu gostaria de falar sobre essa palavra Elohim. Os irmãos já ouviram falar de serafins na Bíblia? Serafins. Ele tem esse sufixo, esse finalzinho, ins. Esse finalzinho no hebraico, se relacionando a ins, significa que a palavra está no plural. Então, quando você fala assim, a palavra para classificar anjo no Velho Testamento, no hebraico, é serafa. Serafa é anjo. Quando você põe serafins, você está falando anjos, mais de um anjo, né? Está no plural, anjos. Então, a palavra Elohim, ela tem esse sufixo também de in, que significa que a palavra está no plural. Isso significa que no original, se nós fôssemos traduzir esse versículo literalmente do jeito que está no hebraico, significaria assim: no princípio criou deuses os céus e a terra. Talvez os irmãos estejam assim meio assustados, deuses? Mas ele, sabe por quê, meus irmãos, está escrito dessa forma? Porque Deus, ele é três pessoas em uma só. Esse versículozinho aí de Gênesis, ele está mostrando que Deus é três pessoas. Nós vamos aprender no decorrer dos estudos, e nós vamos ver hoje, que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. E os três formam Deus, Elohim. Deus. Pode ler o 26 aí para nós. Façamos a nossa terra. Então
Então aí está dizendo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A nossa, está usando no plural os verbos. A nossa, façamos, né? Elohim, deuses. Não foi traduzido dessa forma, irmãos, porque ia dar margem para algumas pessoas achar que existe mais de um Deus. Não existe mais de um Deus, existe somente um Deus. Existe somente um Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que é um Deus. Não são três deuses, é um Deus, três pessoas formam um Deus. Entender a Trindade, se você estiver confuso com a Trindade, irmãos, eu também estou. Porque a Trindade é uma coisa confusa. É até difícil de se explicar a Trindade. Ninguém consegue explicar a Trindade de fato. Isso só nós vamos compreender de fato quando estivermos lá no céu com a nossa mente transformada e Deus vai se revelar de nós e de uma forma melhor, mais clara. Mas a Trindade é uma coisa realmente difícil de se entender. Três que formam um. É interessante quando você vai ensinar crianças, né, sobre a Trindade. Aí é interessante que tem crianças que falam, entendi. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntinho, eles são Deus, né? A criança fala normalmente isso. O Pai, o Filho e o Espírito junto, eles são Deus. Uma criança é isso mesmo, né? Uma criança entender na língua dela é isso mesmo, né? Um não funciona sem o outro, né? Se você... Aí eles colocam um triângulo para formar simbolicamente. Você não vai encontrar essa palavra também na Bíblia, Trindade. Eles colocam para tentar exemplificar o que significa isso, né? Se você tirar um dos lados, vai deixar de ser um triângulo, porque triângulo tem três lados. Se você deixar de tirar um dos lados, vai se tornar um ângulo, né? Vai se tornar um ângulo, e não um triângulo. Você tirou esse lado, vai ficar um ângulo, porque só vai ter dois lados, né? Só vai ter dois lados, então é um triângulo. Então Deus é a mesma coisa. Você não pode tirar um, ele não vai ser Deus, né? O triângulo, se você tirar um lado, ele não vai ser um triângulo. E Deus também, se você anular um, como algumas religiões fazem, né? Ele não vai ser Deus. Muitas religiões anulam o Espírito Santo, né? Anulam o Espírito. Só servem ao Pai e ao Filho. Então, estão servindo ao Deus errado. Tem religiões que não anulam o Espírito e o Filho, só servem o Pai, né? Também estão adorando o Deus errado. Estão adorando o Deus errado, porque Deus é Pai, Filho e Espírito. São três pessoas em uma só. Então nós vimos aí em Gênesis 1:1 que Deus é um. São três pessoas em um, né? O que nos leva a pensar isso, meus irmãos? Essa palavra Elohim, que está no plural, ela está no plural. Mas o verbo que diz aqui, criou, no princípio criou, né? O verbo no hebraico está no singular, mostrando que Deus é um só. Está assim, a palavra no hebraico para criou é bará, que é singular. Então está dizendo assim, Deus, está assim, no princípio criou, no singular, deuses, os céus e a terra. Porque o verbo está, para criar, está no singular, para mostrar que é um Deus só. Apesar de ser três pessoas, é um Deus só. Os três criaram, os três estão juntos, os três são inseparáveis, né? Apesar de ser pessoas distintas, eles são inseparáveis, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas, no princípio, não existia nada. A criação, nós vemos aí que ele criou no princípio os céus e a terra, né? Então, significa que não existia nada. Então, Deus, ele já existia antes do princípio da nossa linha cronológica. Deus, ele existia antes da criação. Ele já existia. Isso mostra que Deus, ele não teve um início. Ele é antes de tudo. Tudo tem um princípio. A terra teve um princípio, o homem teve um princípio, os animais tiveram um início, tudo, as plantas, as aves, mas Deus não. Diz ali, no princípio Deus já existia. Ele é eterno. Então nós aprendemos assim que Deus é eterno. Existe um versículo
Por isso que fala, ele é o alfa e o ômega. Alfa é a primeira língua do grego, ômega a última letra do grego. Alfa a primeira letra do grego, ômega a última letra do grego. Ele é o princípio e o fim, né? Tem uma música que diz, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Por quê? Primeira palavra, letra, né? Do grego e a última, alfa e ômega, né? Então ele, antes de tudo, ele já existia. Vai acabar isso tudo aqui, a Terra vai acabar, ele vai continuar existindo. Ele vai continuar existindo, né? Então Deus já existia antes de tudo. Então em Gênesis 1:1 nós vimos que Deus é uma trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, e ele já existia antes de tudo. E por Deus, meus irmãos, existir antes de tudo, por Deus ele já existia antes de tudo, nós vemos, meus irmãos, que Deus, ele não precisa de nada para existir. Ele não necessita de nada. Ele existia antes de tudo existir, antes do céu existir, antes da terra existir. Então significa que Deus não precisa de nada. Isso significa que ele é autossuficiente. Deus é autossuficiente. Ele não precisa de nada para existir. O homem precisa de alguma coisa para existir? O homem precisa? Precisa. Vamos dizer esse cartaz aqui, ó. O homem precisa de alimento. Sem alimento o homem não vive. O homem precisa de água, ar, sono, luz, proteção. O homem precisa de tudo isso. Deus não precisa de nada disso. Deus não precisa de nada disso, né? Então, Deus, ele é autossuficiente. Meus irmãos, nós vemos aí também em Gênesis 1:1 que no princípio criou Elohim, Deus, os céus e a terra. Ele criou. Mas o que ele usou para criar os céus e a terra? Nada. Você, para criar um banco, você quer fazer um banco, o que você precisa para fazer um banco? Madeira, prego, ferramenta, né? Nós precisamos de alguma coisa para fazer algum objeto. Fazer essa cadeira aqui, né? Você precisa do plástico, que eu estou vendo aqui, do ferro, de uma maquininha de solda, né? Para soldar as partes. Sem isso, se te der, olha, vamos supor, vão dar só o material, a matéria-prima para você, vão te dar só o ferro e o plástico, a matéria-prima, mais nada para você mexer. Você vai conseguir fazer uma cadeira? Não vai, né? Não vai, sem algum outro recurso, sem a maquininha de solda, ou vamos supor, não vou usar a máquina de solda, vou amarrar uma corda, e a cadeira vai ficar meio bamba, mas vai fazer uma cadeira, mas vai precisar de corda. Você sempre vai precisar de alguma coisa para fazer alguma coisa, né? Mas Deus não precisou de nada para fazer os céus e a terra. Diz aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele precisou de nada para fazer os céus e a terra. Ele não precisou de nada. Isso mostra que Deus é poderoso, onipotente, cheio de poder, né? Deus é cheio de poder. Então Deus é poderoso. Ele não precisou de nada para fazer a terra. Então ele pode fazer tudo. Deus pode fazer tudo o que ele quiser. Ele pode fazer todas as coisas. Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe nada, não existe limite para o seu poder. Então nós vemos isso, que Deus é poderoso. Já viu, meus irmãos, viu quantas coisas interessantes sobre Deus nós aprendemos com um único versículo? Perceberam isso? Que com um único versículo a gente aprendeu um monte de coisa sobre Deus? A gente aprendeu que Ele é 3 pessoas, que Ele é uma trindade. Nós aprendemos que Ele é poderoso. Nós aprendemos que Ele é autossuficiente, né? Usando somente um versículo da Bíblia. Usando principalmente o primeiro versículo. A gente nem passou para os outros versículos, né? Deus, Ele não precisa de nada. Meus irmãos, então, existem atributos de Deus, como esse da onipotência de Deus, da autossuficiência de Deus, que são atributos que só Deus tem. O homem não tem esses atributos. O homem, ele não tem o poder que Deus tem. O homem não tem a onisciência. O que significa isso? Saber todas as coisas, como Deus sabe.
O homem sabe somente o que ele vai aprendendo. O homem, ele não tem a onipresença de Deus. O homem somente está em um lugar por vez. A gente até queria, muitas vezes, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Ter pelo menos a onipresença, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Marcar uma reunião num lugar e marcar uma reunião em outro lugar, ou estar com a família em outro lugar. Estar no trabalho e estar em casa. Mas nós não temos, Deus tem. Deus, ele está em todos os lugares, ele é onipresente. Deus sabe de todas as coisas, ele é onisciente. E Deus, ele tem todo o poder, ele é onipotente. Esses 3 atributos, nós falamos, que são os atributos que Deus não compartilha com ninguém. Deus não compartilhou com ninguém da sua criação, esses 3 atributos: onipresença, onisciência e onipotência. Mas existem atributos que Deus compartilha com a gente, com a sua criação. Ele é uma pessoa. O que classifica Deus como uma pessoa? O que classifica uma pessoa, um ser humano, como uma pessoa? A pessoa, ela é dotada de inteligência, né? Ela é dotada de emoções, né? Isso classifica você como uma pessoa, como um ser humano. Você ama, não ama? Você se entristece, né? Você tem a capacidade, você é inteligente. Esses atributos Deus compartilhou com a gente, né? O amor. Deus não ama? A palavra de Deus diz que ele ama, não ama? Deus é amor. E você não ama? Ama. Então Deus compartilhou o amor com a gente. Você muitas vezes fica com raiva? Não sente raiva? Deus sente raiva? Sente. Nós vamos ver no decorrer da história. Algumas vezes Deus sentiu raiva, né? Então são atributos que classificam Deus como pessoa. Porque ele tem esses atributos que ele compartilhou com a gente, né? Então, meus irmãos, viu quantas coisas interessantes tem para a gente aprender sobre Deus somente com o versículo que a gente usou e nos outros versículos. Agora a gente vai falar um pouco mais, meus irmãos. Ficou alguma dúvida aqui sobre Deus? Pessoa de Deus, alguém quer falar alguma coisa? Trazer algum comentário sobre Deus? Os atributos de Deus? Sobre a Trindade? A Trindade talvez vocês tenham muitas perguntas e eu não vou saber responder. Porque a Trindade realmente é algo complexo para ser entendido. Então, eternidade passada Deus já existia, só isso que você precisa entender. Eternidade passada Deus já existia. Então, no princípio, diz aí a palavra de Deus, ele criou os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra no princípio. E quando ele criou os céus, meus irmãos, nós vamos ver que ele criou tudo que existe no céu. Não estou falando desse céu que você olha para o céu assim e vê as estrelas, vê a lua. Não estou falando desse céu, não. Eu estou falando do céu, a eternidade, lá, a moradia de Deus, onde a Bíblia fala que é a morada de Deus. Eu estou falando desse céu. Lá ele criou o céu, mas ele criou outras coisas também lá. Ele criou os anjos, os serafas, ou no plural, serafins, anjos. E aí eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês, lá no livro do profeta Ezequiel, para a gente falar um pouco sobre a criação dos anjos. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, irmãos. Encontraram aí? Eu vou estar lendo a partir do verso de número 11. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a Bíblia aí atentos, tá? A palavra de Deus diz assim, o profeta Ezequiel, né? A palavra de Deus diz: veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Tiro, e diz-lhe assim, assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria
e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de todas as pedras preciosas, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Estava no monte santo de Deus, andava entre as pedras afoguedas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Deus aqui está falando de um anjo, um querubim. Querubim é uma classe de anjo. Os anjos, eles estão denominados, podemos assim, eles estão classificados também por hierarquias, né? Assim como um exército, como existe o exército, existe a hierarquia no exército, o soldado, depois do soldado vem o cabo, aí depois acima do cabo vem o sargento, depois vem o tenente. Assim são os anjos também. Existe uma hierarquia nos anjos. E Deus está falando sobre um anjo aqui especial, um querubim. Se vocês lerem os primeiros versículos, versículo 11, você está falando assim, assim diz ao rei de Tiro. Parece que o profeta está falando para Tiro. Mas o conteúdo dessa mensagem não está se referindo ao rei de Tiro. Está se referindo a alguém que viveu no jardim de Deus. Alguém que viveu no céu. O rei Tiro não viveu no céu. A Bíblia faz isso muitas vezes, usar uma pessoa como exemplo para falar de uma outra coisa que Deus quer mostrar, né? Então, Deus está falando, a palavra de Deus está se referindo a um anjo especial, um querubim ungido. E quando os anjos foram criados, a palavra de Deus diz aí que eles foram criados o quê? Perfeitos, né? Diziam que não existia defeito nele, né? Eles foram criados perfeito. Aqui diz assim, foram eles preparados. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido, andavas entre as pedras, perfeito era nos teus caminhos. Deus criou todas as coisas perfeitas, porque se Deus é perfeito, Ele não poderia criar algo que seja imperfeito. Seria uma contradição muito grande, não é? Uma pessoa, já trabalhou com pessoas que são meticulosamente, são sistemáticas, são chatas naquilo que faz, porque ela gosta de tudo perfeito, porque ela tem isso como estilo de vida. Então ela quer produzir da mesma forma como se ela estivesse produzindo para ela, quer repara os mínimos detalhes e tal. Agora já existem pessoas que são mais relaxadas, né? Elas são relaxadas com elas, né? Elas são relaxadas com elas mesmas, no modo de se vestir, no modo de se comportar, né? E quando vai fazer o seu trabalho profissional, acaba sendo relaxado também. Deus não, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então tudo que Deus faz é perfeito, não existe imperfeição. E esse verso está falando sobre um anjo especial, e esse anjo se chama Lúcifer, né? Ele é um anjo de uma classe especial, querubim, da guarda ungido. Nós vemos aqui que Lúcifer, o anjo, esse querubim, ele era o principal dos anjos. Ele era acima de todos os outros anjos. A palavra de Deus diz que ele era o braço direito de Deus. Ele tinha uma posição de destaque dentre os outros anjos. É como se fosse no exército, seria o general. O general é o último comando do exército, é o cabeça do exército. Então, Lúcifer, ele seria esse general, ele comandava todos os outros anjos. E a palavrinha anjos, meus irmãos, sabe o que significa a palavra anjos? A palavra anjo significa mensageiro e significa servo.
Deus criou os anjos para servi-lo. Deus criou os anjos para ser mensageiro dele, transmitir a mensagem dele, né? Deus criou os anjos com essa função e criou todos eles perfeitos. Mas a palavrinha de Deus diz assim, ó, no verso, vamos ver aqui, no verso 15, né? Perfeito era nos teus caminhos, ele era perfeito, né? Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Desde o dia que ele foi criado, não existia imperfeição. Até que se achou o quê? Iniquidade. Inimizade, diz você? Na Bíblia de vocês? Inimizade, iniquidade. Até que se achou mal dentro dele. Achou alguma coisa que não era bom dentro dele. Algo corrompeu. Algo corrompeu. Aí talvez você esteja se perguntando, se Deus sabe de todas as coisas, ou se Deus é perfeito, não existiu mal, ele criou tudo perfeito, não existiu mal, só existia coisas boas. Como é que o mal veio a surgir? Como é que brotou o mal dentro do coração de Lúcifer, né? A Bíblia não dá muita margem para mostrar como é que Lúcifer foi se corrompendo, mas uma coisa é clara, meus irmãos, Deus não criou ninguém para ser robô, nem os anjos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se uma pessoa chegasse para você e dissesse assim para você, sempre te falasse para você, eu te amo, tal, até se todo dia dissesse para você que te ama, te elevando o seu ego, te colocando lá em cima, tal, e você se sente feliz com isso, aí depois você descobre que essa pessoa faz isso só por obrigação, não quer dizer que ela sinta isso, ela faz isso por obrigação. Você vai querer continuar ouvindo essa pessoa que ela te ama? Não, você não vai. E com Deus é a mesma coisa, Ele quer que as pessoas o amem, mas o amem de verdade, né? Se a pessoa escolher não amar a Deus, Deus não vai fazer nada para impedir isso. É uma decisão da pessoa, é o livre-arbítrio. E assim foi também com essas classes angelicais. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías capítulo 14. Isaías. Isaías capítulo 14, é os livros antes. Todos encontraram aí? Isaías capítulo 14. Isaías 14. A partir do verso de número 13, eu também estarei lendo. Também esse versículo também está se referindo a uma revelação que Deus deu para também o profeta Isaías, do que aconteceu lá no céu, antes da criação da terra, antes da criação de nós, dos seres humanos. Deus havia criado os anjos. Deus criou os anjos antes de criar a terra, né? Então, o capítulo 14, verso 13 diz assim: Tu dizias no teu coração, olha, vou ler a partir do verso 12: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Estrela da manhã, meus irmãos, é a mesma coisa que Lúcifer. A palavra Lúcifer significa estrela da manhã, o anjo de luz, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, olha só o que Lúcifer dizia no coração dele. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Você vê aqui a intenção de Lúcifer. Os próprios anjos. Não é a criação do mundo, não tinha sido criado. São os anjos. Exatamente. E nós vamos ver isso, que Lúcifer, ele ainda, além dele se rebelar contra Deus,
ele conseguiu levar um monte de anjos com eles. Ele causou, meus irmãos, lá no céu, um golpe de Estado. Ele fez um motim. No militar existem duas palavras, motim e revolta, né? Vocês viram o caso lá no Espírito Santo, né? Quando a polícia militar parou, aí muitos policiais foram presos por revolta. Revolta, a diferença de revolta para motim para o militar é o seguinte: motim é quando você se junta com outras pessoas a fim de dar um golpe no Estado ou um golpe contra uma hierarquia, mas você só se juntou para reunir e estão todos desarmados. Agora a revolta não, revolta é quando você junta para dar esse mesmo golpe e vocês estão portando armas. Aí, só que quem é preso por revolta normalmente é militar, porque militar tem porte de arma, né? Então, normalmente, esse é um crime mais propriamente militar, revolta. Tanto é que lá no Espírito Santo eles foram presos por revolta. Embora tenha sido injusto, porque foi a família que impediu o acesso deles de saírem na rua, mas para forçar eles a voltar para a rua, vou prender vocês por revolta. E foi o que aconteceu, né? E o que Lúcifer estava fazendo lá no céu é isso, revolta. Ele causou uma revolta tão grande lá no céu, meus irmãos, que ele conseguiu arrastar uma parte dos anjos com ele. A Bíblia fala que Deus criou muitos anjos, infinitos. Tanto é que quando João vai lá no Apocalipse e tem uma visão dos anjos, né? Visão dos anjos que ficaram, não dos que saíram. Aí João fala o seguinte, que existiram milhares de milhares de milhares de anjos. O que ele quis dizer? Que eu não consegui contar quantos anjos tinham lá. Eram muitos, milhares de milhares de milhares, né? E Lúcifer, esse anjo, ele era um anjo muito inteligente, a palavra de Deus diz isso. Ele era o mais inteligente dos anjos, mais sagaz. Ele era um anjo muito bonito, nós lemos isso em Ezequiel, né? Ele era formoso em sua aparência. Ele tinha formosura. Ele foi ornamentado das mais preciosas pedras, diamante. A palavra de Deus diz aí que Deus fez uma roupa de ouro para ele, né? No dia que você foi criado, eu fiz uma roupa de ouro e te vesti. Olha só o prestígio que esse anjo ganhou diante de Deus. Imagine Deus fazer uma roupa de ouro para você. Eu ia vender a roupa, brincando. Ia mudar de vida. Mas o homem ia fazer isso. O homem ia chegar, obrigado Deus. Quando eu ia ver, já estava vendendo a roupa, penhorando lá na Caixa Econômica e ficando rico, né? O homem é ganancioso, né? Então, esse anjo, ele recebeu um prestígio muito grande. E é interessante, a palavra anjo, eu falei que significa mensageiros, servos. No Velho Testamento, vocês vão encontrar a palavra anjo, se referindo a anjo como espírito, que eles são espíritos, eles não têm esse corpo que nós temos. O anjo não é, embora muitas vezes eles assumam formas humanas, nós vemos isso claro na Bíblia, eles assumam formas humanas para algum propósito divino, e também assumem formas de animal, alguma coisa, mas simplesmente para propósitos divinos, nunca para propósitos egoístas ou egocêntricos, né? Mas anjos, muitas vezes no Velho Testamento é significado como espíritos. E é interessante que no Velho Testamento você não encontra a palavra demônios. Você não encontra. Isso é uma palavra mais do Novo Testamento, para se referir a esses anjos que caíram, demônios. Mas no Velho Testamento, os anjos ruins, eles ainda estão classificados como anjos, como espíritos, mesmo os anjos ruins. Tanto é que você vai ver lá no... E outra, Deus sendo justo, sendo dono de tudo, Deus não ia permitir esse golpe de Estado, ia? Se alguém vai cometer um golpe de Estado contra uma nação, contra a sua nação, o que o Estado vai fazer? Vai lutar contra essa pessoa, não é isso? O Estado vai lutar contra essa pessoa, e foi o que Deus fez. Deus expulsou os anjos e todos aqueles que seguiram Lúcifer juntamente com ele, lançou na terra. A palavra de Deus diz aqui, ó, continua lendo, né? O verso de número, aí diz assim, subirei, antes de nós falarmos sobre a queda de Lúcifer, olha só, ele diz assim no coração dele, subirei acima dos mais altas nuvens, serei semelhante aos Altíssimos, me exaltarei. Você vê aqui que ele fica usando o verbo exaltarei, subirei, me elevarei.
estabelecerei, mostrando que ele queria ser acima de Deus. Ele não se conformou em ser um mero, podemos assim dizer, braço direito de Deus. Ele queria estar acima de Deus. Ele queria estar governando o céu acima de Deus. Então ele causou essa rebelião por causa disso. Ele queria tomar o lugar de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. O sucesso subiu a cabeça. E existem muitas pessoas hoje que estão com síndrome de Lúcifer. Querem ser igual a Deus, ou querem ser maior do que Deus. Nós vemos os cientistas que se dizem ateus, mas de uma certa forma acabam acreditando em Deus, que eles falam que quando eles conseguirem clonar um ser humano, eles serão igual a Deus. Eles não serão igual a Deus, porque Deus criou, nós vimos aqui que Deus cria as coisas do nada. Se eles conseguirem clonar, eles conseguiram clonar uma ovelha, e mesmo assim ficou sequelas, a ovelha envelheceu mais rápido e acabou morrendo, mas mesmo assim eles não conseguem clonar, eles não conseguem criar uma vida. Eles copiam, eles precisam de outra vida para copiar e clonar. Deus não precisou disso, Deus criou a vida do nada. Então ninguém vai ser semelhante a Deus, por mais que a ciência cresça, por mais que a pessoa fique famosa, poderosa, por mais que ela se torne o presidente dos Estados Unidos, que fala que é o homem mais poderoso do mundo, né? O homem mais poderoso do mundo, Donald Trump, está causando uma revolução lá, né? Ninguém vai chegar ao nível de Deus, nem esse anjo aqui que foi colocado na mais alta posição entre os anjos são dotados de poderes que nós não temos, né? Os anjos são dotados de poderes que nós não temos. Ele conseguiu vencer Deus, não conseguiu se tornar como Deus e não conseguiu ser como Deus ou vencer Deus. E a palavra de Deus diz que ele foi lançado, caiu por terra, né? Aí diz assim, né? Contudo serás levado à cova, ao mais profundo do abismo, verso 15 diz, né? Os que te viram te contemplarão e te ponderado dirão. Oi? Que aí nesse texto 16 não dá uma noção diferente. Dá. De que a terra já era formada. Já era formada. Então, é porque existem algumas teorias, irmão. E aí tem algumas teorias que nós vamos falar na próxima lição, que a gente vai entrar na criação da terra, que o Gênesis 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí em Gênesis 2 diz que aí já começa a criação das coisas que existem na terra. Algumas pessoas acreditam que houve um intervalo de tempo entre o verso 1 e o verso 2. Intervalo enorme de tempo, né? E nesse intervalo que foi que Deus criou os anjos e tal, mas a terra, porque o verso 2 diz assim, que a terra era sem forma e vazia, né? Isso aí são teorias, nós não sabemos ao fundo, né? Mas quando eles caíram, isso. Aí Deus lançou nessa terra. Na terra. Isso. Mas ela não tinha forma. Não tinha depois forma. que fez forma. Vocês vão ver que existem várias teorias sobre isso. Existem pessoas que acreditam, aí já foge um pouco, dizem que existia vida antes do Éden, sabe? Antes de Deus formar, no Gênesis 1, Deus tinha formado vida também na terra, e quando ele lançou os anjos na terra, acabou a vida na terra, mas isso aí a Bíblia não fala sobre isso, né? Mas a única coisa que deixa dúvida é entre Gênesis 1, verso 1 e o verso 2. Algumas pessoas acreditam que houve um intervalo de tempo muito grande, até Deus começar a construir a terra, né? E nós vemos que em 7 dias Deus construiu a terra, mas a partir do verso 2, né? Aquela mesmo que se auto-explica, né? Depois ela fala que para Deus o dia é como 1000 anos. O tempo de Deus não é nosso, né? O tempo de Deus não é nosso. Então, meus irmãos, Deus, ele lançou por terra, e essa expressão muitas vezes não é literal, muitas vezes é figurado. Deus expulsou dos céus Lúcifer e seus anjos. Expulsou. E Deus criou um lugarzinho especial para eles, que eles ainda não estão lá, mas eles irão para lá, que é o lago de fogo. Em Mateus nós vemos que Jesus falando, o lago de fogo foi construído para o diabo e seus anjos. Lúcifer, hoje, não se chama mais Lúcifer, porque Lúcifer significava estrela da manhã, anjo de luz,
um resplendor, né? Ele era querubim. Hoje ele se chama Satanás, diabo, porque essa palavra Satanás e diabo, ela significa adversário, e adversário de Deus. Por isso que ele se chama Satanás e diabo, porque ele é adversário de Deus. Se os irmãos lerem, se eu não me engano, o capítulo 20 de Apocalipse, o capítulo 20 de Apocalipse, ele narra um pouco mais sobre essa guerra que houve lá no céu, que teve um dragão, esse dragão é o próprio Satanás, ele com a sua cauda arrebanhou parte das estrelas. Estrelas são anjos, né? E também é uma classificação para anjos. Com a sua cauda ele arrebanhou parte das estrelas, parte dos anjos, e com isso eles tentaram invadir as portas dos céus, diz lá em Apocalipse, né? Que eles tentaram invadir as portas do céu, mas Deus enviou um outro anjo para combater esse anjo. Enviou Miguel, né? Enviou Gabriel, que é o anjo guerreiro de Deus. Miguel é o mensageiro que trazia a mensagem, não é? E Gabriel é o guerreiro. Deus enviou Gabriel. Deus colocou Gabriel no lugar de Lúcifer, né? E colocou e botou juntamente com o seu, mandou comandar seu exército de anjos, os anjos que Satanás estava enviando para o céu, para invadir o céu, para estabelecer esse trono que nós vimos aí em Isaías. Tem isso tudo lá em Apocalipse, capítulo 20. Os irmãos, depois leem com calma em casa, se tiverem alguma dúvida podem me trazer, e a gente vai estar sanando assim, porque o nosso tempo aqui é curto, né? E a palavra de Deus diz que esse dragão, ele perdeu essa guerra, e eles caíram na terra, e ele, como mau perdedor, ele não se conformou com a sua derrota. A palavra de Deus diz lá, em Apocalipse, diz que ele começou a perseguir na terra aqueles que serviam a esse Deus, que no caso somos nós. Por isso que há um incômodo muito grande de Satanás quando uma pessoa começa a servir a Deus. Por isso que há um interesse muito grande de Satanás que essas igrejas continuem pregando heresias. A influência de Satanás ainda é grande na terra. Anjo de luz, estrela da manhã, luz e fé. O pessoal fica bravo. Você para Lucifer, o pessoal fica bravo. É porque o pessoal já associa com... É um nome bonito, Lúcifer, mas o pessoal não usa porque já associa com Satanás. Não, isso é Satanás, Lúcifer. Eu não aconselho ninguém a usar Lúcifer, né? Porque as pessoas associam. As pessoas têm essa questão de associação, né? É um tipo de conhecimento, não tem nada a ver. Lúcifer, anjo de luz. Madriana. Isso. Já estava aqui. Ele já estava existindo. Antes de criar a terra. Gênesis 1. No princípio Deus criou os céus, o lugar onde ele mora, não esse céu que a gente vê, e a terra. Parou ali. Aí Gênesis 2, verso 2. E a terra era sem forma e vazia. Entre Gênesis 1, verso 1 e o verso 2 houve um intervalo de tempo grande. Entendeu? A partir do verso 2 ele começa a dar forma à terra. Entendeu? Aí diz, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então nós vemos que a terra era um abismo, né? Era um breu, era um blackout, era escuro, né? Então houve um intervalo de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2. E nesse intervalo de tempo, que nós não sabemos quanto tempo pode ter durado 10 mil anos esse intervalo de tempo, porque, como o irmão ali lembrou nós, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, né? Aconteceu isso aqui, nesse intervalo de tempo. Entendeu? Sim, ele sente ciúme. Amor, ciúmes, raiva, alguns ira. sentimentos, e tem um espírito que o animal não tem um espírito. Isso. Os animais, nós vamos ver isso aí em lições futuras quando a gente entrar na criação dos animais, né? Os animais, eles são seres vivos, mas eles não têm os atributos que nós temos.
né? Isso aí você vai sanar em algumas lições futuras também, tá bom? Mas ficou claro que, sobre Gênesis, verso 1 e o verso 2, que por isso que eu coloquei aqui esse cartaz, né? Porque nesse intervalo de tempo... Uma teoria também, cara. Por isso que o Lúcifer, o diabo é príncipe das trevas, porque não havia luz. Não havia luz. Então, por isso, quando ele foi lançado na terra. ele foi expulso do Olha, abismo, da escuridão, interessante. das trevas, que já existia. Que a terra aqui era tudo trevas. É isso mesmo. Não tinha pensado nisso, é isso mesmo, é uma boa. A terra era toda trevas. E Deus lançou o diabo e os seus anjos nessa terra. E esses anjos, meus irmãos, hoje em dia também não são mais chamados de anjos. Os que seguiram Lúcifer, eles são chamados de demônios. São os demônios. Demônios não foram criados por Lúcifer. Satanás não cria nada. O único que tem poder de criar é Deus. Simplesmente são anjos caídos. Anjos que caíram, que resolveram seguir a rebelião de Lúcifer, né? Hoje eles são classificados como demônios, né? E é interessante, meus irmãos, mesmo Satanás tendo sido expulso do céu, ele ainda tem acesso ao céu. Porque se vocês lerem lá em Jó, Deus estava lá no seu trono, lá no céu. Quem que se apresenta perante Deus lá no céu? Satanás. E o que ele fala? Aí Deus falou, da onde vens? Eu venho de rodear a terra. Então, o que significa? Ele está rodeando a terra. E tem observado. Aí Deus falou assim, eu percebi que você tem rodeado a terra e que você tem observado um servo, porque Deus sabe de todas as coisas. E você tem observado um servo em especial meu, que é Jó. Aí Satanás fala, não, mas Jó é especial, ele assim te adora, porque aí você vê que a intenção de Satanás hoje, ele não consegue mais, ele não tem mais essa intenção de invadir o céu, porque ele já sabe que isso ele não consegue. Então a intenção dele é arrebanhar maior número de pessoas para si, para que essas pessoas não conheçam a Deus, né? Então ele falou, Jó só te serve porque ele tem tudo, ele é rico, tem uma família bonita, tal. Começa a tirar as coisas dele, tem saúde, começa a tirar as coisas dele e vai ver se ele vai continuar te servindo. Aí Deus falou, então vai lá, te dou o teste, só não tira a vida dele. Então nós vemos, meus irmãos, que Satanás ainda fica tentando lá, né? Tentando, né? Isso aí eu não vou entrar muito nesse assunto, porque isso aí a gente vai ver futuramente, né? Sobre essas tentações. Ficou claro, meus irmãos, até aqui? Sobre a criação dos anjos, a criação dos céus, né? Por isso que a Bíblia fala, existe céu dos céus, né? Porque o céu, a gente olha aqui, a gente pensa que é esse céu azul que nós estamos vendo aqui, com nuvens, a noite com estrelas, né? Realmente é o céu, mas não é esse céu que Deus está se referindo, né? O céu é um lugar que ninguém sabe onde é um lugar invisível, né? É um lugar onde Deus está preparando para os seus servos, quando partirem dessa vida, né? Então, meus irmãos, alguém? Aí Isso. ficam os anjos de Deus e os demônios sabem. Que nem. A gente olha, eles têm que pedir a nossa oração e tudo mais, né? Fica aquela. É que a gente pensa assim, a gente já imagina lá em cima, né? Mas tem um. É um lugar, a gente tem que imaginar que é um lugar que Deus preparou. Que nem a gente fala inferno, a gente imagina debaixo da terra. Mas escavar lá vai encontrar o núcleo da terra e não vai achar o inferno lá embaixo aqui da terra, né? É também um lugar que Deus preparou. Entendeu? É que usa como ilustração o seguinte, a coisa boa é em cima, a coisa ruim é embaixo. Entendeu? É que aí a nossa mente faz isso de forma literal, né? Não, tá embaixo da terra aqui, se a gente cavar um buraco, vai chegar lá no inferno, né? E não é assim, né? Quer dizer assim, que Deus jogou de lá de cima para baixo. É isso. Também dizem que o inferno do céu é o seu próprio estado. Não é na onde você vai estar, é o lugar que você Estado de espírito. está dentro de você. Não é? Está dentro de você. Qualquer lugar que você estiver, É o inferno. está no inferno. Está no inferno. Mas existe também o inferno que Deus está preparando para as almas que não aceitaram, né? Então, irmãos, é isso aí. Ficou claro até aqui? Alguma pergunta mais? Irmã Adriana? A Bíblia fala que essa parte, né, que foi que ele Isso. faz. Aí a minha dúvida é, então, o demônio ele não tem como criar outros
Não. Desde o início até hoje é a mesma quantidade? Boa pergunta. Boa pergunta, irmão. Vou pegar um número pequeno só para você. Porque ele foi lançado no fim. É os mesmos 30 sempre, não vai. Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Eu também fiz essa pergunta quando recebi esse estudo. A Bíblia não deixa claro. A Bíblia não deixa claro se os anjos continuam caindo, se existem anjos que continuam caindo, ou se são só os mesmos da rebelião. A Bíblia não deixa claro, nenhum versículo claro com relação a isso. Mas acredita-se que são os mesmos da rebelião, porque o que aconteceu lá no céu, mas isso aí tudo assim é questionável, porque a Bíblia não deixa claro. Pode ter servido de uma lição tão grande para os anjos que não desobedeceram, que eles não quiseram seguir mais Lúcifer e continuam adorando a Deus. Entendeu? Isso aí, eles viram isso daí. Isso aí pode ter servido de uma lição tão grande para eles, que eles decidiram ficar onde estão. Viram realmente, não, Deus é todo poderoso, ninguém pode ir contra ele. É difícil. A gente entender que no céu, no lugar de amor de paz, houve uma rebelião. Houve uma rebelião. Lá no céu. Mas foi a única. Não vai haver outras. A palavra de Deus deixa isso bem claro. Porque a palavra a gente vai ver isso aí. Eu não quero entrar nessa parte porque a gente ainda vai estudar sobre isso, entendeu? Mas as pessoas falam, eu queria estar num lugar onde não tem maldade e tal. A partir do momento que você chegar nesse lugar, a maldade vai aparecer. Porque nós somos imperfeitos. Lúcifer era perfeito, mas ele se corrompeu. Lúcifer era um perfeito, né? Então nós temos que tomar cuidado com isso também. Nós temos que tomar cuidado com o que o nosso coração está desejando. Vigiar o que o nosso coração está desejando, né? A ambição de Lúcifer levou à queda dele. A ambição dele era subir mais alto que Deus. A ambição dele levou ele à queda, né? Ele queria ser mais alto, ele não se conformou com o estado ao qual Deus colocou ele. E existem muitos cristãos assim também, que não se conformam com o estado a qual Deus o colocou. Não, Deus, eu quero mais, e acaba buscando maneiras escusas, maneiras erradas de estar chegando na posição a qual querem chegar. O apóstolo Paulo, ele diz lá na sua carta, que aqueles que têm a ambição de se enriquecer, não que seja errado você querer estar num nível de vida melhor, mas aqueles que têm essa ambição estão mais sujeitos a serem tentados. Porque vai aparecer muitas propostas erradas para ele. Você quer montar uma firma, aí você vê que a burocracia no Brasil é muito grande. É uma burocracia muito grande, tem que pagar documento aqui, documento ali, documento não sei aonde, reconhecer firma, papapá, e chega um camarada e fala assim, se você dá um dinheirinho aqui para mim, aí vem o presidente, igual o Eike Batista assim fez, né? Fingiu que tinha uma empresa de petróleo, não tinha petróleo nenhuma na empresa dele, aí chegou lá, deu um dinheirinho para o governo investiu nele e se tornou milionário, né? Então, as pessoas que querem chegar nesse nível, elas estão mais sujeitas a cair no erro, porque elas acabam cedendo a esses tipos de tentação, né? Eles acabam cedendo a esses tipos de tentação. Por isso que muitas vezes a pessoa está lá direitinho, com a sua firma caindo aos pedaços, mas está lá direitinho, aí muitas vezes não consegue porque ela está agindo ali com integridade, entendeu? Ela está agindo com integridade, porque o nosso Brasil é um país muito burocrático, é um país que se a pessoa não buscar esses meios escusos, dificilmente ela sobe. Porque uma vez eu estava ouvindo uma reportagem, aí até aquele repórter Alexandre Garcia, ele estava fazendo um comentário que ele tinha um amigo empresário, e esse amigo dele é chinês. E ele queria montar a empresa que ele tinha lá na China, ele queria montar uma representante aqui no Brasil, uma representante enorme aqui no Brasil. E ele falou, vou montar aqui no Brasil, o Brasil é um país promissor e tal, vou investir no Brasil. E resolveu montar aqui no Brasil. Aí o Alexandre Garcia falou que encontrou esse amigo anos depois, e falou, e aí, como é que está aquele seu projeto de montar a empresa no Brasil e tal? Aí falou, eu desisti desse projeto. Desistiu? Mas por quê? Sabe por que eu desisti? Porque eu comecei a correr atrás da papelada, comecei a correr atrás eu vi que tinha muita burocracia e tal, e eu vi que eu ia ter que fazer muita coisa errada
para conseguir fazer minha firma funcionar no Brasil. Aí ele falou assim: aqui no Brasil, para vocês, isso não dá nada. Não acontece nada com quem faz isso, quem paga propina, com quem suborna alguém para conseguir a assinatura do que precisa. Mas se lá no meu país descobrisse que eu tivesse feito isso, eles tinham me punido com morte. Lá existe a pena de morte. Eles me puniriam com morte por eu ter me corrompido, me ter aceitado corrupção ou corrompido alguém. Então ele desistiu de montar a firma dele no Brasil por causa disso. Você vê, né? Então, meus irmãos, todos nós estamos sujeitos. Então, a lição que vem, meus irmãos, nós vamos aprender um pouco mais sobre a criação. A criação, e vamos entrar mais nessa pergunta que você fez. Então, meus irmãos, deixa eu fazer algumas perguntas para ver se os irmãos entenderam. Gênesis 1:1, primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou o quê? Elohim. O que significa a palavra Elohim? Deuses. Deus na forma plural. Mas são vários deuses? Não, são três, é uma só. É um Deus só, que se divide em três pessoas, que são um Deus. E ele é o quê? Onipotente, onisciente e onipresente. Ele passou a existir no período da criação? Não, ele já existia antes da criação, né? Então Deus não teve um começo e nem terá um fim, né? E nós vimos também sobre que Deus criou o quê? Quando ele criou os céus e a terra, ele criou os anjos, né? E ele criou um anjo especial, um querubim, né? Que era Lúcifer. E é interessante que eu não vejo na Bíblia nenhum outro anjo chamado de querubim, só Lúcifer. Foi o único, parece. Foi o único. Posso estar errado, mas eu não vejo na Bíblia Deus classificando outro anjo como querubim. Se os irmãos acharem, podem trazer para mim que eu posso estar errado também, mas eu vou até estudar um pouco mais e trazer no domingo que vem. Isso é uma coisa que apareceu na minha mente agora. Eu nunca vi nenhum outro anjo chamado de querubim na Bíblia. Então, ele criou esse querubim, esse anjo, colocou numa posição de destaque. Mas ele se rebelou contra Deus e levou uma parte dos anjos com ele, né? E hoje esses anjos foram expulsos do céu. Tá bom, irmãos? Então, essa é a nossa lição de hoje. Domingo que vem, nós iremos estar falando um pouco mais sobre a criação, sobre o Gênesis, a criação.